Olá, vamos falar um pouco hoje de uma coisa que me acompanha há décadas. Instituto IFEM. Se quiser conhecer, entre no Instituto IFEM, é www.institutoifem.com.br. Obrigado por entrar no canal, falando com o professor Bocato, e vamos destacar a riqueza que foi trabalhar com mais de 3.500 famílias empresárias desde 1992, fazendo uma coisa muito simples, preservando tradições, impulsionando o futuro com gerações entrantes. E agora, cada vez mais, gerações entrantes digitais. Os resultados estratégicos para a alta performance e longevidade de um negócio familiar vai depender sempre do planejamento sucessório e governança para empresas familiares serem competitivas. E tem aí uma grande novidade. Hoje o planejamento sucessório não é mais da pessoa, do sucessor. É planejamento sucessório de pessoas, produtos e serviços. Agora nós temos que ter esse planejamento, por quê? Porque uma nova geração, ela impulsiona novos mercados. E é isso que está acontecendo. E o que nós fazemos? Nós vamos aprimorando a gestão, né? E para potencializar uma coisa que poucos pensam sobre ela, e ela é a base de tudo, sobre o EBITDA. O EBITDA é a redução do risco e nós vamos falar sobre ele na sequência. Então, vamos só dizer para você, caso me conheça, muito prazer estar se reencontrando nesse vídeo aqui, e eu imagino que há um motivo para você estar aqui, né? Se não me conhece, vamos iniciar essa conversa nesse canal por um bom tempo. Você acessou esse canal por alguma razão, isso eu tenho certeza. Mais de 3.500 famílias empresárias não acessavam canais, mas acessavam o nosso modelo de trabalho. Então, assim foi desde 1992. E, às vezes, a empresa em si, muitas vezes, empresas pertencentes a uma base de negócio, né? Então, todas as empresas familiares que eram de uma determinada marca, né, passavam por esse tipo de trabalho que nós vamos falar hoje. Então, não importa o tamanho da empresa, mas sim importava a marca que elas, como empresas familiares, representavam. E nós vamos explorar um pouco as novas perspectivas intergeracionais e vamos aumentar, então, essa qualidade do resultado operacional líquido, né, que todos têm que buscar e de forma imediata. Bom, se você não me conhece ainda, saiba que eu tenho uma experiência aliada à tradição, à inovação, sempre com formação, daqui a pouco a gente vai falar, formação contábil. Eu sempre me preocupei com o resultado operacional líquido das empresas familiares e com a inteligência ampliada, né, para que todos pudéssemos aumentar esse resultado operacional antes mesmo que a concorrência fizesse isso. E por isso que eu tenho uma trajetória acadêmica e profissional. Eu tenho mestrado em comunicação e mercado, defendendo exatamente essa dissertação que eu acabei de falar, né? em questões de um mercado que estava sob uma grande bandeira, e nós fizemos um trabalho, não são trabalhos curtos, não, esse trabalho levou 5 anos, está lá no nosso site, e fomos e voltamos várias vezes, Brasil inteiro, nas mesmas empresas, checando a qualidade do crescimento dela. Bom, temos assim uma qualidade como um MBA em contabilidade gerencial e controladoria, porque para se ter um resultado operacional líquido muito bom no EBITDA, se não tiver um conhecimento
de contabilidade gerencial e controladoria é muito difícil. Tenho uma graduação em contabilidade, a minha formação básica é o que eu sempre fiz na vida, que é publicitar e fazer propaganda de alguma coisa. E tenho uma formação focada em psicanálise, voltada a pensar a empresa familiar, né? Porque é uma família empresária, em realidade. Com essas formações, eu estou atuando, né, desde 1992 e também passei por um tempo de 25 anos na carreira docente na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E aí foi muito interessante pela quantidade de alunos e amigos que fizemos durante esses 25 anos. Eu vou falar um pouco do Instituto IFEM. Ele se diferencia porque nós procuramos analisar previamente o modelo da família, né? Qual é o modelo da família? Ela tem 4 áreas, que a gente sempre diz, as áreas essenciais. Sucessão de pessoas e produtos, e também serviços. Tem um modelo de órgão de governança de gestão empresarial, né? A relação família-empresa. Tudo isso nós vamos trazendo para dentro da família empresária a inteligência ampliada. E isso nos dá uma qualidade de soluções para o negócio baseado em 4 pilares. A coisa não é muito extensa, não. Então, é uma atuação estratégica da empresa no mercado regional e global, hoje tudo é regional e global, né? E suportado pela inteligência ampliada. Há uma abrangência geográfica regional e global, também suportado pela inteligência ampliada. Então, perceba que todos da família, né, vai ter essa qualidade, mas tudo, mas absolutamente tudo, sendo qualificado de forma estratégica para a montagem de um time ideal no presente para que o negócio perdure no futuro. Nós padronizamos estrategicamente tanto no recrutamento, seleção e contratação, como também para o time que já está dentro da empresa. Então, esse time nós vamos transformando em um time altamente qualificado. Fazemos isso desde 1992, como eu disse, através de comunicação integrada. E sempre asseguramos que a sua equipe, tanto interna quanto externa, né, porque normalmente a gente ajusta o interno, mas quem traz o EBITDA para dentro da empresa é o pessoal externo. Então, a linguagem tem que ser a mesma, né? E o mais importante do nosso projeto é que a linguagem é a mesma por área, né? Produção não vai falar a linguagem de contabilidade, contabilidade não vai falar a linguagem de produção. No final, na hora da prospecção e vendas, há uma interação, mas cada um ficará com a sua linguagem, senão a empresa fica muito confusa. E esse é o modelo de crescimento que nós trazemos sempre com resultados sustentáveis. Tudo isso é garantido por relógios infomentais que mensura o desempenho individual, né, por departamento, né, para que as decisões estratégicas tenham um crescimento sustentável. E esses são os relógios, né? Então, o relógio infomental, ele tem uma média geral e ele vai analisar, através de 55 perguntas, né, a questão da profissionalidade, da estrutura da informação-comunicação, do interrelacionamento, das finanças e da tecnologia, do intraempreender, do comunicar e informar. Ou do intraempreender, informar, comunicar e inovar, né? Em algumas empresas tem uma pequena modificação. E como isso é montado numa qualidade que todos enxergam e todos sabem quais são as notas que aquela pessoa, baseado no seu trabalho, dentro da sua área, está oferecendo. Então, no patrimônio líquido futuro, o que nós temos? A sucessão de pessoas e produtos, /serviço,
No ativo integrado inovador, hoje não se mexe no ativo integrado se ele não for para inovar. Lá nós encontramos duas áreas: os órgãos de governança corporativa e o grau de maturidade da gestão. E no passivo integrado inovador é exatamente a relação família-empresa. Esse é o relógio infomental individual de todos que participam de uma empresa familiar. E aí, a empresa consegue enxergar, a pessoa consegue enxergar como que há uma possibilidade de prosperar e inovar com raízes fortes, porque não são técnicas do pode ser que, não. Lá a pessoa respondeu o que ela é. Então, a partir daí, nós vamos buscar a coisa mais importante que nós temos dentro de uma empresa familiar, que são os talentos, né? Todos que estão lá são talentosos. Individualmente, né, é muito importante a gente pensar no que nós chamamos de meritocracia do nós. Em empresa familiar não existe meritocracia do eu, é do nós, porque todos estão envolvidos. Se a empresa tiver a meritocracia do eu, ela vai ter muitos problemas, porque há uma dissociação entre as pessoas e elas pertencem à mesma família ou aquele grupo de família. O mais importante, então, é entender essa nova rota e esse novo legado, que os participantes vão acompanhando na sua evolução e transformando em desafios e conquistas. Por exemplo, a não dependência do principal executivo, um conselho de família que realmente funcione, as finanças, que todos entendam o que é o resultado operacional líquido, né, o EBITDA, a diferenciação entre familiares e não familiares, porque dá a impressão que uma família é tudo igual, mas não é. Existe dentro da própria família o grupo primário e o grupo secundário. Vamos entender intraempreendedorismo, conselho de administração, tecnologia do intraempreender, comunicar e inovar, reconhecimento de propriedade. Vamos entender a preparação para a sucessão de produtos e serviços, entender como que um comitê de gestão de diretoria colegiada, a partir das duas gerações que hoje estão ligadas dentro da empresa, que é uma geração absolutamente analógica, ao lado de uma geração absolutamente digital. Então, como que elas vão falar? É através do comitê de gestão. O interrelacionamento começa a melhorar e a administração das diferenças realmente são muito claras. Aí todos vão entender que cada área tem a sua profissionalidade, cada área explicita as suas regras, há uma certa confusão de um entrar na área do outro para ficar explicitando regras por uma questão do poder. Isso não dá certo. Vamos entender, então, a estrutura da informação e da comunicação, que no modelo atual, né, exatamente nesse modelo que nós estamos vivendo, 2025, das 5 áreas da mente humana, é a mais importante de todas nesse exato momento. As outras são periféricas, mas a mais importante é a estrutura da informação e a comunicação. Experimente tudo o que eu falei de forma gratuita. Por um mês, uma consultoria real, sem limite de hierarquia ou equipe. Nós vamos fazer um trabalho. É só mesmo testar esse material acessando o www.institutoifem.com.br e aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar por um mês conversando. E conversando com números, né? Conversando pela internet e discutindo essa questão do resultado operacional, que é o EBITDA, né, de cada área da empresa como um todo. E nós vamos depois evoluindo no próximo episódio, já vamos inclusive entrar basicamente nessa questão.
Muito obrigado sempre por estar aqui, né? Pela preferência de me ouvir, e até o próximo encontro.